Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Vindo. Então, chega para cá, fica à vontade e pode vindo. E hoje vamos falar de memória, superação e compromisso público. Vamos falar de Adriano Costa, um paratleta pilarense que deixou um legado lindo e inspirador para muitas pessoas. E para esse momento, nós temos aqui 3 convidados muito especiais e que tiveram o privilégio, o grande privilégio de conviver de pertinho com Adriano. Estamos aqui com Thaís Alves, que conviveu, dividiu a vida a 2 com Adriano durante um bom tempo. Daqui a pouco ela explica melhor para a gente. Com Alex Costa, artista plástico de Pilar, irmão de Adriano. E com Adrian, amigo de Adriano, durante aí uma grande temporada, não é isso? Isso. Então, para a gente dar início a essa nossa conversa, a esse nosso bate-papo, primeiro eu gostaria de dizer que é um privilégio muito grande para nós ter vocês aqui. Eu sei que ainda está muito recente, né? Adriano, ele partiu no dia 27 de novembro, não foi isso? Está muito recente ainda. E só o fato da família estar aqui e um grande amigo também estar aqui participando desse momento e compartilhando com a gente um pouco da história da Adriano, a gente já entende que o quanto que Adriano foi inspiração para poder a gente superar, inclusive, esse momento de dor e estar aqui falando sobre o grande legado dele. Então, desde já, muito obrigada a vocês pela presença e participação. Mas para a gente começar de uma forma mais impactante, que é exatamente o que o legado dele representa, como que vocês poderiam definir Adriano em uma palavra? Superação. Resiliência. Superação. É difícil, né? Adriano, com tantas grandes qualidades, resumir em uma única palavra. Mas era justamente esse o desafio, porque de tantas coisas a gente conseguir extrair uma, é também um grande desafio para a gente. Mas agora, para quem não conheceu Adriano, quem foi Adriano? O que o Adriano conseguiu construir durante a sua trajetória e como que ele alcançou isso? Acho que eu poderia começar com o Alex. O Adriano, ele para nós que convivemos com ele, conhecemos a trajetória de vida dele, nós podemos dizer que o Adriano ele foi uma pessoa que construiu um legado de superação. O Adriano ele era uma pessoa que constantemente ele não demonstrava fraqueza. E acredito que esse foi um dos principais fatores que nos ajudou, né, a enfrentar essa luta, né, a superar, né, o medo, a dor. E foi a base, foi o alicerce para a gente isso aí. Eu acredito que quem se envolveu nessa situação, quando a gente pensava em fraquejar, a gente vinha à memória os feitos dele, um grande exemplo, né, os exemplos que ele dava. Ele era uma pessoa que constantemente ele nos pedia que a gente permanecesse firme, que a gente não baixasse a cabeça. Então, eu acredito que é isso aí. O Alex, e Adriano estava com quantos anos? Estava com 38 anos. E como que se deu a questão da deficiência? Ele já nasceu assim, adquiriu em algum momento da vida? Como explica pra gente? Adriano, ele era, desde pequeno, ele era muito traquino, né? Jogava bola com o pessoal, já era bom, né? Ele adquiriu um problema na coluna, que ele precisou passar por um processo cirúrgico, e nesse processo houve uma falha, e ele acabou ficando paralítico. E assim foi um choque muito grande para a gente na época, porque o Adriano ele era uma criança saudável, corria nas ruas como qualquer um outro, brincava, jogava bola, e assim para a gente, eu da família eu era a pessoa que mais convivia com ele, né? Acompanhava desde pequeno, levava para a escola, às vezes ajudava no banho mesmo. Então, assim, eu via Adriano desde pequeno, mas eu sempre enxergava que ele era uma pessoa diferente, né? Ele tinha esse diferencial aí. Como que você percebeu que ele era diferente? Através das atitudes dele, né?
Já Quando, depois da deficiência. depois da deficiência, foi muito difícil, porque eh, eu não sabia como lidar com aquilo, né? O meu irmão da família, ele era o meu melhor amigo. Então, foi muito difícil para eu ter que lidar com ele naquela situação agora de cadeirante. E parece que ele não apenas descobriu o caminho, mas ele também mostrou para a gente o caminho que a gente deveria seguir. E você acha que quem sentiu mais o impacto dessa deficiência? O próprio Adriano ou a família? Eu acredito que a família, porque eu lembro que no último aniversário que eu fiz, eu estava conversando com ele lá no meu ateliê e eu perguntei a ele como que ele se sentia na condição de cadeirante, né? E ele falou para mim, ó, ele me chamava de nego, ele, ó, nego, eu me sinto normal, uma pessoa normal. E assim, era muito bom pra gente, às vezes, ter um momento com ele, porque às vezes a gente estava até fraco, com alguma dificuldade, mas ele poder dar uma palavra pra gente que nos confortava, que nos mostrava que a gente poderia ser melhor do que a gente poderia imaginar, eu acredito que isso era algo muito forte que a gente encontrava nele, né? Tem um ato que aconteceu, que eu peço a permissão da minha cunhada para poder contar isso, mas é algo que ficou muito forte na minha memória. Ela contou que uma vez ela caiu da cadeira e ela tinha dificuldade para voltar. E o Adriano, quando chegou em casa, ela pediu para que ele chamasse alguém para ajudar e ele disse: Não, eu vou botar você aí. E ele desceu da cadeira, pegou ela no braço Foi e mesmo. colocou. Então, assim, a gente vê aí que ele tinha um nível de superação muito grande, né? Verdade. Era exemplo para a gente em tanta coisa, né? Às vezes, eu não me sentia completo, mas quando eu estava diante dele, eu me realizava muito como pessoa, como ser humano, porque ele era um grande exemplo para mim. Que legal, viu? Que coisa boa, né? E Adria, como foi que você conheceu o Adriano? A gente sempre foi vizinho, né? A gente se criou junto praticamente. E conheço o Adriano desde meus 14 anos. A gente sempre se deu, né, como amigo. E, e eu via no Adriano sempre aquela pessoa que, independente da dificuldade dele, ele não colocava obstáculo. Aí a gente foi continuando essa amizade, foi uma amizade muito saudável, a gente nunca discutiu, a gente nunca ficou um chateado com o outro, que acontece essas coisas de amigo, e seguimos a nossa história. E ao passar do tempo, eu vi observando que o Adriano, ele não se sentia inferior a nenhuma outra pessoa, nem cadeirante, uma pessoa que anda normal. E a história da gente é tão longa que são tantas coisas que aconteceu que muitas vezes eu parava para pensar assim, eu reclamava da vida, às vezes eu ficava triste, né? E o Adriano, eu nunca vi o Adriano triste, ele nunca viu o Adriano reclamando de nada. Ele sempre tinha solução para os problemas dele. Aí, muitas vezes da minha vida que eu tava muito triste, muito abalado, o Adriano era um exemplo para mim. Era como uma obrigação de eu não estar triste, eu não estar abalado, porque ele era a base de olhar para ele e dizer, não, não posso reclamar, porque eu Reclamar tenho de quê? tudo. E ele Exatamente. não tem, não tem muitas coisas, né? Ele era muito sempre, como é que se chama? Tinha aquele obstáculo, cadeirante, não pode fazer isso, aquilo, outro, mas o Adriano não tinha isso. Sempre quando eu saía com ele, a gente saía muito, e ele dizia, Adriano, como é que a gente faz? Aí você é cadeirante, ele, não, a gente dá um E jeito. ele rodava a cidade A inteira, gente dá né? um jeito, é. Ele sempre no banco, onde ele fosse, em igreja, em qualquer lugar que ele fosse, ele dava um jeito. Pra ele entender, eu não posso entrar, não, a gente dá um jeito. E o Adriano, ele foi uma superação em vida mesmo, porque tem muitas vezes que eu tinha, não era ele que me controlava, era eu que controlava ele. Porque, pra você ter uma ideia, ele chegou uma época que quando ele começou a competir, eu sabia que ele ia se destacar, porque o que ele faz perfeitamente. Ele não faz pela metade. Ou ele faz Sempre dando o melhor. para ser o melhor, ou ele não faz. Aí quando ele entrou no fisiculturismo, eu fui observando como ele evoluiu, né? O corpo dele, a dedicação, que não é difícil, que não é fácil. É. É a dieta, a alimentação, é muito regrado, muita dedicação. E, e o Adriano foi se superando, se superando. E você sabe, você lembra em que momento que o Adriano se descobriu
com esse perfil, com essa aptidão para fisiculturismo? Você lembra? Rapaz, eu lembro que ele sempre foi uma pessoa de se identificar com alguma coisa. Ele procurava se identificar com alguma coisa. Aí foi quando ele conheceu o Jackson, também na academia do José, na época. Aí o Jackson foi orientando ele e o Jackson falou que queria ele como um exemplo, que ele não tinha um atleta cadeirante, seria o primeiro, e era o sonho do Jackson, era esse. Aí o Jackson investiu tudo que ele tinha nele, toda expectativa, e o Adriano não decepcionou. Entendi. Ele só não chegou no Mundial, mas ele chegou no Sul-Americano, que é o penúltimo. Entendi. Que E, massa. e o Adriano, essa questão que eu falei, que que controlava ele nos exageros dele, que ele fazia as coisas com muito exagero, chegou um momento que ele dava aula e ele praticamente não tinha tempo de ficar em casa. Aí eu vi ele pra academia várias vezes: Adriano, você é cadeirante, né? Você tem que ter um tempo pra você. Você tá de manhã, tarde e à noite na academia. Aí ele disse: mas o pessoal me procura e eu não sei dizer o não. E ele, pra você ver, ele é um cadeirante, mas ele não queria dizer o não E ele estava como os- professor, já ele ensinando já as dava aula, porque pessoas ele na tava, academia. ele tava qual o período da faculdade? Nem lembro. Eu Nem tava, lembro. Mas ele já faltava tava terminando pouco já, Fazendo educação de educação física. física, era. Olha só, E se ele, encontrou realmente, né, Sim. dentro da área. e as pessoas via ele como exemplo. As pessoas gostavam de treinar com ele, de ser acompanhada com ele, porque ele era um exemplo. Ele, ele praticamente todo dia me surpreendia na academia, porque um cadeirante para treinar não é fácil. Ele tem que se Verdade, adaptar. verdade. Ele tem que A própria academia já não é Mas fácil, né? era Pra muito gente. difícil muito É, difícil. Chega um pra momento que a gente tinha que gente amarrar a treinar cadeira com ele. dele. E ele Aí dizia, era amarrar a difícil. cadeira dele. amarrar a cadeira É. dele, porque ele estava num nível tão alto Tão nível avançado, né? que a cadeira não aguentava. Eu disse: Adriano, essa cadeira vai quebrar. Isso não E a quebra, gente- não. A Então gente não ele conseguia acompanhar, né? era, e as Não pessoas tinha pique para paravam às acompanhar vezes ele. para olhar. Isso. Não tinha. Pra olhar. O Jackson, que é o presidente hoje, atual presidente da Federação Alagoana, né? De esporte, ele me falou uma coisa que ficou muito, muito forte no meu coração. Ele falou assim: o Adriano foi. Ele foi a minha realização Olha como só. atleta e como profissional. Ele E investiu não só todo o conhecimento, mas também todo o sonho, inclusive todo dele sonho. mesmo, né? O E desejo você vê dele. assim, é uma pessoa do nível do Jackson, que é uma pessoa incrível, né? Dizer uma coisa dessa assim, poxa, como aquilo fez bem para mim ouvir ali, né? Foi um refrigério para mim ouvir. E realmente a gente sabia que era, né? Às vezes não era uma palavra para massagear o nosso ego, a nossa necessidade, mas era algo real, que a gente via e sentia aquilo ali nele. Que legal. E Thaís, e agora vamos a você. Vamos. Curiosa para entender como foi que se deu esse grande encontro entre vocês. Foi demorado, viu, esse encontro. Nos conhecemos através das redes sociais, por um amigo em comum, que é esse preparador dele, o Jackson Oliveira. Eu já conhecia o Jackson e quando eu andava, né, antes de sofrer minha lesão, eu conheci o Jackson. E quando eu sofri minha lesão, o Jackson já tinha o Adriano como atleta e ele falou para mim: você precisa conhecer o meu atleta. Ele vai lhe inspirar. Porque eu estava naquela fase de adaptação, aceitação, e estava passando por aquele período, né? E ele falou: você precisa conhecer, o cara é fera, ele é um monstro, ele vai lhe dar dicas, você vai ver que existe vida além da cadeira de rodas. Que você não vai deixar de ser você, que você vai continuar fazendo as coisas que você gostava, só que de uma forma diferente. Aí ele falou: vou mandar o Instagram para você dele. Aí ele mandou. E através disso eu comecei a conversar com ele. Ele logo assim já me respondeu, já começou a me dar dicas. E ele queria conhecer minha história e tal. Daí nós começamos uma conversa contínua, né? Não parou mais, Não. tiveram afinidade total. Sim. E ele sempre me dando dicas, me ajudando com relação à alimentação e tal. E principalmente treino, você precisa treinar, porque a gente não tem um metabolismo muito bom, você precisa treinar.
E marcamos várias vezes de nos encontrar. E eu, por medo, eu sempre deixava para lá. Sempre dava um bolo, acabava inventando alguma desculpa. E isso foi mais ou menos uns 2 anos a gente conversando e aí nos afastamos, né? Adriano foi paciente, Foi, 2 anos. Foi muito paciente. Isso é uma das qualidades dele, ele é muito paciente. E nos afastamos e nos encontramos em um show lá no Jaraguá por acaso. E não é acaso, né? É tudo no tempo de Deus. A gente já tinha deixado de se falar e tal, e nos encontramos lá nesse show. E eu sempre ficava no camarote, e ele nunca gostou de camarote. E nesse dia que eu fui, foi a primeira vez que eu fui para um show, depois de cadeirante. E eu fui pro camarote, e ele também nunca tinha ido para camarote, que ele não Olha só. gostava. Então, não existe coincidência, existe providência. Verdade, Né? também acredito nisso. E ele foi e me encontrou lá. Pronto. Desse dia. Quando se viram, se olharam assim. E o Adrian, que foi o nosso cupido lá. Foi que foi lá, quem tá ali e tal. Aí pronto, nós começamos a conversar, vim embora. E daí no outro dia ele já foi lá em casa. E desse dia a gente não se separou mais. A gente começou aquela paquera e tal. Conviveram quanto tempo? 3 anos. Aproximadamente 3 anos. Mas de casados, 2 anos e um pouquinho. Namoramos, foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido com a Adriana. Eu não consigo explicar, né? O que Intenso, aconteceu. né? Muito, muito intenso. Eu estava naqueles traumas e tal. E com o Adriano, eu fui me descobrindo. Ele foi me ensinando muitas coisas. E eu fui... aqueles traumas que eu tinha já não existiam mais. Entendeu? Porque ele me ensinou muitas coisas, muitas. E nós começamos a namorar, noivamos e eu decidi vir morar aqui, né? De Maceió, eu era de Maceió. E fui morar lá no Pilar, né? Com ele. Pronto. Depois que eu vim morar com ele, minha vida mudou totalmente. Porque ele me ensinou muitas coisas. Eu tinha medo de ser cadeirante. Eu me limitava. E a própria aceitação, né? Que você disse que também teve dificuldade. Sim, muita, muita. Eu tinha medo de ir nos lugares, eu tinha receio de como iam me tratar. E ele não, assim, não se comparou, não se diminuía. Ele nunca se diminuía. E ele mandava, para com isso, mulher. Você é forte, você consegue. Ele sempre foi assim. Coisa linda, né? E meus medos foram acabando e ele me ensinou muita, muita, muita coisa. Muita. Você virou para-atleta por conta dele ou você já tinha o desejo? Eu já tinha jogado basquete, mas tinha me afastado. E foi realmente incentivo dele, né? Eu voltar às minhas atividades. Eu tinha medo até de sair de casa. E eu fui perdendo isso com ele e a gente fez várias aventuras, coisas que eu não imaginava fazer na rua e eu fazia com ele, porque ele me incentivava muito. E é muito libertador. Conviver com ele era perfeito. Eu imagino. E vocês passaram por alguma situação de preconceito, ou algum grande desafio, assim, que juntos você acha que tiveram aí a força os dois juntos para superar? E principalmente a questão de preconceito. Teve alguma cena assim? Não. Quando eu estava com ele, não. Eu já passei sozinha. Mas, por incrível que pareça, quando eu comecei a conviver com ele, nós não passamos por nenhum momento assim. Porque ele não se permitia. Entendeu? Ele sempre encarava as coisas assim como qualquer outra pessoa. Ele não se permitia. De todas as conquistas de Adriano, vocês poderiam citar a que mais orgulhava ele mesmo de ter alcançado? O sul-americano, né? O sul-americano foi disputado aonde? Foi em Caruaru, acredito. Ele foi para vários lugares, assim, agora no momento eu não vou conseguir lembrar, mas Chegou a viajar para fora do país também? Ainda não. Ainda não. Seria esse último título que ele iria buscar, que era o Mundial. Né? Entendi. Ele estava se preparando para isso. Isso. Mas tá nesse preparo. uma longa história, né? E é emocionante ouvir e ver a fala de vocês, os olhinhos aqui de vocês, cheios de amor, brilhando, né? E se você vê, Mônica, se você tiver a oportunidade de conversar com outros cadeirantes, parece que é um livro que eles leram
e eles passam a mesma história, né? Que a Adriana era exemplo, que a Adriana ajudava a superar, né? Que tinham medo, né? E não faziam até conhecer ele. E até o Jean mesmo, que é o presidente da ADEFIP, ele fala que o Adriano ele era o maior motivador da Da associação, né? instituição. Da instituição, Que porque ele fazia parte da instituição, era isso, membro, né? Sim. Da ele, diretoria. ele sempre mostrava para as pessoas que era capaz, né? A gente pode, a gente não é, isso aqui não limita a gente. E eu acredito que era a maior força dele, né? Às vezes eu acredito que ele encontrava muito força nas pessoas também, porque ele não dava menos, né? E ele não aceitava que as pessoas também se dessem tão pouco, né? E era desse jeito. Eu acredito muito que cada um de nós tem Uma missões, missão, já né? vem com uma missão a cumprir aqui na Terra, de verdade. Cada um aqui já vem com uma missão ali para executar. E eu acredito que a grande missão de Adriano era justamente essa. Era mostrar que é possível, mostrar que a gente deve superar nossos medos, superar nossa limitação, transformar essa limitação em possibilidades. Acho que essa era a grande missão de Adriano. Com certeza. Agora eu queria conversar de uma forma mais séria, no sentido de a gente pensar de forma geral nas pessoas com deficiência, né? Esse mês de dezembro, no dia 3, logo no comecinho do mês, foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e dia 5, o Dia da Acessibilidade. Então, esse também é um dos motivos que fez com que a gente pensasse em vocês para estar aqui discutindo com a gente política pública para a pessoa com deficiência, vocês que têm total aí possibilidade de expressar o que é, né, pessoa com deficiência, o que é que ela enfrenta, as dificuldades, vocês, amigos e família aqui que conviveram com a pessoa com deficiência, quais as grandes dificuldades que a gente ainda enfrenta para as pessoas com deficiência? Quais os grandes desafios para a gente tornar o nosso mundo verdadeiramente inclusivo? E aí eu gostaria de ouvir cada um de vocês de forma resumida, mas quando a gente pensa em política pública, desde o governo federal, a princípio vamos discutir a nível federal. Como que vocês enxergam a política pública para a pessoa com deficiência? Né, eu posso falar, né, com Propriedade. porque a questão da acessibilidade ainda é muito complicada. Muito complicada. Nós chegamos em determinados locais e nós precisamos ser atendidos na rua, por falta de acessibilidade. Então, esse realmente é um dos maiores problemas que a pessoa com deficiência encontra, além da inclusão, né? Mas eu acredito que a acessibilidade é A maior barreira ainda. a maior. Literalmente, né? Barreira. Sim. Alex, nesse sentido, você acredita que onde a gente está pecando no planejamento, na questão de pensar a política, na execução ou na fiscalização dela? Eu acredito que é uma pauta muito importante, viu? É bom a gente trazer um pouco dessa ideia aqui, né? Eu tô concluindo o trabalho em uma loja lá no município de Pilar, que a pessoa que é dona da loja, ela tá fazendo essa acessibilidade, né? E ela falou que ela tinha uma amiga que era paralítica. E ela disse que o sonho dela, que todas as vezes que essa amiga dela chegava na loja dela, ela tinha que atender ela fora. É exatamente o que ela estava falando aqui. E ela contando que, infelizmente, essa amiga dela faleceu, recente, tem pouco menos de 2 anos. E ela falou que o sonho dela mesmo era fazer a loja dela para que um dia ela pudesse receber a amiga dela dentro da loja dela. E ela disse que achava muito bonito quando viu o meu irmão chegando com a esposa, indo na loja, eles poderem ficar à vontade, ter a liberdade de acessar como qualquer uma outra pessoa. A gente vê aí a importância, né, da empatia,
de Verdade. você compreender o próximo, a necessidade do próximo. E eu acredito que um pouco mais de planejamento seria importante, né? E também a ação, né? E a própria formação nossa, enquanto Isso, cidadão, porque quando você fala que essa pessoa foi construir, mas a partir do convívio com a amiga, ela pensou na acessibilidade. Quantos de nós construímos sem pensar em acessibilidade? Geralmente, essa parte de construção com acessibilidade é pensada em órgãos públicos, mas e nos particulares? Nas nossas isso. calçadas, né? A gente não pensa, Isso né? porque a gente fala a gente está falando da questão do paralítico, né? Mas se você for olhar que ainda tem o com deficiência visual, né? Exatamente. Inúmeros pontos que ainda precisa ser mais avaliado, mais acolhido. Eu acredito que a gente poder levar à prática e o incentivo também, né? Como é importante para a gente poder estar participando de um momento desse, sabendo que a história de vida do meu irmão vai poder contribuir e já toca o coração de outras pessoas, assim como você, como eu falei mais cedo, a gente conversando um pouco, que você sempre foi uma pessoa que eu acredito até que eu cheguei a falar para você que uma das minhas tristezas foi não poder apoiar você, Foi, porque eu já tinha falou, compromisso, foi. né? Mas que eu estava muito feliz de poder ter uma pessoa que nem você no meio político, porque eu sei que você é uma pessoa que tem essa sensibilidade, Ah, eu né? De agradeço enxergar a muito. necessidade do próximo, de compreender que as pessoas precisam ter suas dificuldades, né? Seria importante que outras pessoas, que outros políticos, né? Que o nosso município hoje, a gente pode dizer que melhorou muito, Verdade. né? Mas ainda pode melhorar mais, né? Exato. E tem que melhorar. A Verdade. realidade é essa, tem que melhorar, né? Não só para o cadeirante, mas para pessoas idosas. São inúmeras classes que a gente vê que existe uma dificuldade e a gente ainda não consegue lidar com isso. Verdade. E eu acredito que a única forma da gente realmente alavancar esses feitos é através do que está sendo feito aqui, da De gente poder espaço como mostrar, da esse. gente poder Exato. incentivar outras pessoas, da gente fazer com que as A gente pessoas consigam falar, olhar. né? Isso, que Isso construir é. juntos, na verdade. Tem um ditado, Mônica, que diz que se a criança não chora, a mãe não ouve, É verdade. né? E a gente é importante a gente poder gritar mesmo, se necessário, né? A gente não deixar parar aqui, né? Mas a gente prosseguir com esse trabalho. A gente sabe que a história do Adriano impacta muito pela pessoa que ele foi, pelos feitos dele, pelo que ele alcançou. As pessoas olhavam no dia do velório dele, que eu acho que é a parte mais difícil da gente falar, e as pessoas via que tinha inúmeros troféus lá, né? E Muita gente nem tinha noção nem tinha do noção tanto do do feito que tanto ele alcançou, né? que ele alcançou. E eu acho interessante que as pessoas que ele competia diziam assim, quando o Adriano ia, o troféu dele já era certo, né? E a gente pode sim melhorar a vida dessas pessoas, assim como tem Verdade. melhorado. Você poder conversar hoje, tem uma amiga nossa que é a Lisiane, que ela fala, Alex, como a vida melhorou para mim depois que eu conheci o Adriano, depois que a gente se juntou, porque a gente precisa, a gente sabe que se a gente se une, a gente também tem força de muita coisa, né? Então, hoje, se você conversar com outras pessoas que são cadeirantes, que viveu essa dificuldade, hoje tem rampa de acesso, tem vias de acesso também no nosso Verdade. município, que eu acho que o importante para a gente não é você limitar apenas no nosso município. É bom para a gente, eu tenho um conforto ali, mas que a gente possa externar isso para outros municípios, Exato. para o estado, né? Eu acho isso muito importante, É a gente pensar no coletivo, no de coletivo. verdade. Alex, você já me trouxe bastante fala em relação à nossa realidade, que é o nosso município, Pilar. Mas aí eu queria ouvir de Adria, que convivia diariamente com Adriano. Em relação à acessibilidade, como é que você analisa o nosso município? O que a gente tem? Onde a gente pode melhorar de fato? Que, graças a Deus, melhorou muito, né?
que o Pilar, há uns 15 anos atrás, se eu não me engano, era muito complicado para um cadeirante se locomover, né? Ir para um banco, para ir para uma academia, e melhorou muito. E eu acredito que a melhoria vai também na educação. A gente tem que incentivar nossas crianças, porque as crianças, elas são o nosso futuro, né? Verdade. E se uma criança respeita um cadeirante deficiente, ele leva pro resto da vida. Verdade. Então, aquela criança, ela vai se tornar um empresário, vai se tornar um professor, um pai de família, e eles vão ser o exemplo para que, às vezes, não precisa usar a lei para dar uma prioridade a um cadeirante, mas só a educação já é suficiente, né? Verdade. Lá em Pilar a gente tem a característica de parte alta e parte baixa. Ele tinha dificuldade nessa locomoção, ir para a parte alta? Nenhuma. Não, nenhum. É, porque ele era um cadeirante na cadeira, mas ele pegava uma Kombi, uma van, ônibus, ele não botava dificuldade. Sabe uma coisa que a gente encontrou essa semana passada? A gente estava mexendo, foi uma adaptação que a gente fez para uma cadeira dele, você lembra? Lembro. Né, que Que na época a gente tinha dificuldade para conseguir uma cadeira de roda. eu consegui. Né? Então, você imagine quantas pessoas precisam enfrentar essa realidade de precisar de uma cadeira e não ter, né? E o Adriano, graças a Deus, ele teve muita oportunidade, com o tempo ele conseguiu cadeiras de rodas motorizadas, que facilita muito, e você falava com o Adriano, com 10 minutos o Adriano estava lá na Chã do Pilar. Quando era com 5 minutos, ele estava lá embaixo. Ele conseguia Né? através da associação da DEFIP. Isso, Ele era da DEFIP. tesoureiro. Tem uma cena, Mônica, você conversando aí, que me veio à memória quando o Adriano era mais novo, que eu levava ele para a escola. E eu lembro que eu acordava cedo e era terrível, que eu era preguiçoso. E acordar todo dia, todo santo dia, mas eu não deixava ele faltar na escola. Eu dizia, não, você vai terminar seu estudo, se depender de mim, eu levava ele. Todos os dias eu levava ele na escola, acordava cedo. Nessa época não tinha a cadeira elétrica, Não né? tinha, não Tinha que tinha. empurrar. E eu lembro que um dia ele estudava no ginásio ali na avenida, né? Sim. E eu ia com ele, e a gente tinha uma poça de água, e eu desviei a poça, subi na calçada para seguir, né? Porque pra gente era mais fácil andar na rua, porque a gente tinha muita dificuldade nas calçadas. Né? Isso eu acho que isso seria um ponto que precisaria melhorar muito. E nessa hora, quando eu fui fazer, mudar ele para a calçada, veio um carro e bateu na poça e banhou a gente, né? Ali foi muito constrangedor pra gente, né? Entendi. Porque eu tive que voltar com ele, ele perdeu um dia de aula, ele chorou muito. E eu acredito que aonde a gente via que o Adriano ia se render, mas ele transformava aquilo em força. Entendi. Né? E é que ele se tornava mais forte, né? Ele se rendia, não. E a gente ter também essa visão, né? Para esses acessos, né? As calçadas que a gente tem muita dificuldade. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para os três, direcionada para os três. Se vocês fossem vereador por um dia, tivesse a possibilidade de construir alguma política pública voltada para a pessoa com deficiência, qual seria o seu primeiro ato? Que direcionamento inicial você acha que iria ajudar de imediato e impactar positivamente a vida da pessoa com deficiência? Eu volto para a questão da acessibilidade. Já que as pessoas não têm a sensibilidade de fazer um acesso que fosse obrigatório, que fosse multado o estabelecimento que não tivesse esse acesso. A questão da acessibilidade, para mim, seria a prioridade. Minha prioridade nesse momento. Ok, e você, Alex? Eu acho que não seria... a gente poderia contribuir de alguma forma, né? Como eu falei na questão da acessibilidade, também acho que seria o ponto mais forte. Uma vez eu participei de uma reunião com pessoas que eram supervisores e encarregados de uma atividade. E as pessoas que ia executar aquela atividade não estavam na reunião. E eu falei, quem daqui vai dar a solução? Né? Eu acho que a gente poder ouvir eles, né? Você poder levar... Exato, é fundamental. Levar isso é fundamental. É impossível construir para eles sem eles.
Você pode chegar para mim, Mônica, vou dar um exemplo simples. Você achar que eu estou passando por uma dificuldade, você pode chegar para mim e levar uma cesta básica, mas talvez eu esteja precisando de um remédio, Exatamente. entendeu? E é por isso que eu acho que a comunicação ela é muito importante, né? A comunicação, você pode destruir um império se você não tiver uma boa comunicação, Verdade. né? E a comunicação faz você se aproximar, faz você viver, faz você sentir. Eu acho que eu criaria um meio de comunicação para ouvir, para ter a opinião deles. Eu acho que isso seria Perfeito. muito importante. E você, Adrian? Eu acho que, além da sensibilidade também, que é muito importante, eu observei através do Adriano e da amizade que eu tenho com ela, da esposa dele e dos outros amigos que são cadeirantes, a dificuldade, eu acho que é de voltar a viver. Porque quem está numa cadeira de roda, ele tem que aprender a viver novamente. E tem muito lado psicológico. Eu acho que deveria ter mais apoio psicológico, mais apoio no esporte, para que essas pessoas elas vivam novamente, porque não é fácil ser cadeirante. Você tem que se vestir, você tem que sair, tomar banho, você tem que superar os traumas. Ela sabe muito disso que ela teve, os traumas dela quando ela ficou cadeirante. O Adriano não faz parte desse daí, porque o Adriano, ele foi uma Nesse- superação. né, Eu nesse nunca vi ele status reclamando. não, é. comum, assim, Ele ele tá sempre- acima, né? Ele sempre dava conselho às pessoas, aos amigos dele, o Luan também, que é um amigo da gente, que é um cadeirante também recente. Ele ensinava como ele tinha que viver sendo cadeirante. Então eu acho isso muito importante, porque entra em depressão, entra muito em depressão, trauma psicológico, acha que não é mais uma pessoa normal, se Verdade. sente fora da sociedade, infelizmente. Então, acho que deveria investir mais na recuperação de uma pessoa deficiente. Não só o cadeirante, mas qualquer pessoa com deficiência tem que ter um apoio para continuar a vida normal. Muito bom, viu? É bom ouvir de vocês que conviveram e da própria Thaís, né? Pessoa com deficiência. Que se isolam muito as pessoas. E né? assim, a resposta de vocês foram fantásticas, elas se complementam de verdade, né? E de fato, tudo isso está ligado ao ouvir, Ao né? ouvir. A você estar perto, atento, para de fato você construir de forma direcionada, né? Onde vai atender a real necessidade. Mas estamos nos encaminhando já para o final dessa nossa conversa. Mas tem um momento aqui que é um momento onde eu faço perguntas e vocês respondem. Todas as perguntas relacionadas a Adriano. Então, eu vou perguntar, começando aqui por Thaís, e segue a sequência, tá bom? Então, vamos lá. Um lugar em Pilar que lembra ele. Um lugar. O complexo esportivo. Uma música que combina com ele. Pablo, tô indo embora. Um conselho dele. Um conselho usa a dificuldade para transformar ela em solução. Pegar a dificuldade e transformar ela em solução, que era o foco. Era a especialidade É a dele, né? especialidade dele, era essa a palavra certa. Era o foco dele, era esse. Um sonho que ele precisava continuar. Um sonho que ele precisava continuar. Inspirando outras pessoas. Lindo. E ele fez isso, né? Na realidade, ele, mesmo depois da morte, ele ainda fez isso. Através da doação de órgãos. Verdade. Eu tinha uma curiosidade em relação a isso. Era um desejo dele ou foi uma sensibilidade de vocês? Foi nosso. A gente não teve oportunidade de conversar com ele sobre o assunto, né? Mas pelo legado que ele deixou para a gente como pessoa, a gente acreditava que era a coisa certa a se fazer. E eu acredito que ele decidiria o mesmo por mim, se eu estivesse naquela condição, né? Ele Entendi. faria o Eu não mesmo. sei como é que é hoje, mas na minha primeira identidade, quando eu tirei, tinha essa opção da gente colocar lá doador ou não doador. Sim. Não sei hoje em dia Hoje não como tem, é. Eu acho que hoje em dia não tem mais não, né? tem. Não. É uma comida que ele adorava, assim, comer.
Não vou dizer que é whey, né? O peixe com pimenta. Tudo. Era peixe com Ele pimenta. gostava muito, É. peixezinho ensopado com pimenta. Ele gostava. Adrian, Hum. fora a academia, porque já vi que ele vivia dentro da É, academia, vivia né? academia, Fora é. da academia, o que ele mais gostava de fazer? Mas são tantas coisas que ele gostava de fazer sem saber qual. Mas era o lazer dentro de casa. Ele gostava do lazer, reunia a família, os amigos. Ele gostava de muito casa disso. cheia. Gostava. Sentia Final de semana, Churrasco. Churrasco. churrasco, era. Ele valorizava muito a amizade verdadeira. Que legal. Ele gostava de pessoas, né, minha É. gente? Gostava de estar ali, não só incentivando, mostrando que é possível, né? Ele gostava de estar ali, realmente, junto de Verdade. pessoas. Que eu acho que é o melhor presente que a gente tem, é o convívio, né? Convívio Com diário certeza. das pessoas que a gente ama. Então, estamos chegando ao nosso final. Agradeço imensamente a vocês. Mas, para finalizar, eu gostaria de fazer a entrega desse mimo a cada um de vocês, que é a nossa xícara do nosso podcast. O nome é bem sugestivo, né? Como vocês puderam ver. Pode vindo. Pode vindo. E para encerrar, eu queria só uma fala final aqui. Se Adriano tivesse conosco aqui agora, qual seria a mensagem final que ele daria para quem está nos acompanhando? O que ele diria de incentivo, de inspiração ainda mais para quem está iniciando no esporte e para quem está passando por esse processo de antes não ser deficiente e se tornar uma pessoa com deficiência? E aí, Alex? Uma vez eu estava conversando com ele lá no meu ateliê e ele falou uma seguinte frase. E eu nunca esqueci essa frase. Ele falou que tinha visto em um filme, que foi do Troia, quando informam ao Aquiles que tinha um cara grande na beira da praia que estavam esperando ele para enfrentar esse gigante lá. Aí a criança pergunta a Aquiles se ele não tinha medo por ser um cara grande. E parece que eu estou ouvindo com as palavras dele. Ele disse que Aquiles falou: se eu tiver medo, como eu serei lembrado? Então eu acho que o medo ele tira nossas limitações. E Adriano ele não tinha medo da vida. O que a vida proporcionasse a ele, então ele com certeza ele pediria que a gente pudesse ser forte e corajoso. Acho que isso resume muito, é uma mensagem forte para a gente, que a gente possa ser forte e corajoso. Acho que isso é importante na vida da gente. Que lindo. Então, que possamos ser fortes e corajosos para enfrentar os desafios da vida. Com deficiência ou sem deficiência, o mundo é para todos. E você pode nos ajudar. Manda aqui o seu comentário de que forma a gente pode tornar o nosso mundo cada vez mais inclusivo. Participe, colabore, porque você também é importante nesse processo. Juntos, com certeza, a gente se torna cada vez mais fortes, não é isso? Então, Sim. muito obrigada, viu? Se encerra por aqui mais um episódio do nosso podcast.